Boa tarde, boa tarde, pessoal, todos que nos acompanham aqui. Meu nome é Ariel Freitas, sou da Rádio Voz do Morro, aqui do Morro Santana. Hoje estou aqui na Uniriter, com uma presença ilustre do Renê Silva, fundador do Voz das Comunidades, para a gente ter um bate-papo e uma conversa sobre a trajetória dele e também o impacto das mudanças climáticas nas comunidades do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e outros estados, né, que são os públicos e os territórios que mais sofrem com essas mudanças. Também gostaria de agradecer ao Uniriter, o professor Roberto Vilar Belmonte, que cedeu espaço para a gente fazer essa conversa, essa entrevista, através do projeto de extensão da Agência de Comunicação Socioambiental, que é um projeto que ajuda e tem essa parceria com iniciativas do Morro Santana, Rubem Berta, Mário Quintana, né? Comunidades que fazem ao redor da faculdade. Mas para não pegar muito esse tempo de apresentação, né? Vou deixar o Renê se apresentar, quem ele é, como foi a iniciativa do Voz, né? Eu, como já trabalhei com o Renê, vou ter esse conhecimento, mas acredito que é importante para o pessoal também ter. Sinta-se à vontade, Renê. Obrigado, Ariel. Olha, eu fico muito honrado de verdade poder vir aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e poder estar concedendo essa entrevista para você, né, falando um pouquinho mais sobre o Voz. Você que já viveu na pele ali como que é o dia a dia do Voz das Comunidades, sabe muito bem da nossa luta. Mas é muito interessante falar sobre isso porque a minha história, ela começa quando eu tinha 11 anos de idade, né? Então, eu eu olhava muito assim para os grandes jornais, rádio, televisão, e eu nunca via a favela sendo representada, né? Sempre que eu via falar de favela, era sobre tráfico de drogas, mortes, violência, tiroteios. Eu falei, cara, mas a favela não é só isso, tem muita coisa legal aqui dentro acontecendo. Tem muitos projetos sociais, projetos culturais, tem muitas iniciativas importantes e também cobrança, né, do poder público, melhorias para dentro da comunidade. Então foi quando eu decidi criar o Voz das Comunidades para poder mostrar, né, essa potência das favelas, para poder mostrar para o Brasil e para o mundo, né, o que são as favelas do Rio de Janeiro, o que são as favelas do Brasil, uma maneira que a gente pudesse ter uma autenticidade, né? Quando a gente fala do nosso próprio lugar de fala, né, que mora ali dentro, é muito diferente, né, de um jornalista vir de outro território ou não ser dali necessariamente, e a gente conseguir falar com autenticidade, o morador conseguir se expressar, né? Então isso não tem preço e acho que é isso que a minha trajetória me trouxe, inclusive até aqui o Rio Grande do Sul hoje. Com certeza. Para o pessoal compreender, o Voz é um jornal independente, na Voz das Comunidades do Rio de Janeiro, que faz a cobertura de diversas favelas, territórios periféricos do Rio de Janeiro. Tem uma expansão hoje em Salvador, né? Sim, também. Que é a Voz o Nordeste ao Nordeste eu Sul, sou. do Uhum. nosso amigo Jefferson, baita jornalista. Também tem uma presença em São Paulo, pelo que eu lembro, Sim, né? tem Vozes das Periferias lá com César Gouveia, com o time dele. E tem aí outra cidade, outro estado que está prestes a receber essa extensão do Voz. Olha, a gente tá em conversas aí, justamente para expandir essa rede de comunicadores de favelas, né? Já estamos conversando com Brasília, com Ó. Belo Horizonte, estamos conversando com várias outras cidades que têm muito interesse, porque é isso, né? A gente vê a potência da comunicação comunitária, ainda mais agora nessa era digital, onde influenciadores digitais estão crescendo cada vez mais. A gente tem visto um crescimento também de jornalismo comunitário, então acho que isso é muito, muito importante e a gente precisa fortalecer essa rede. Ó, então já recebemos aí um spoiler em primeira mão, que haverá uma expansão novamente do Voz, que para mim é muito lindo de ver. Se algum momento tiver o interesse de expandir para Porto Alegre, sinta-se à vontade, com certeza vamos recebê-lo aí com todo o carinho, atenção e dedicação que os jornalistas comunitários do Porto Alegre e da região sul também possuem. Nessa questão de impacto ambiental que eu trouxe ali no início, né? Eu sei que o Voz tem um projeto chamado F20, que está presente em debate sobre o clima, esteve na COP, né? Se não me falha a memória, é a Gabriela que está também ali presente, a Conceição, Exatamente, né? é, Gabriela. Como é que vocês viram essa mudança climática que foi, acho que faz umas 3 semanas, né? Porque querendo ou não, a gente tá falando do Rio de Janeiro, né, gente? Mas a gente pode falar aqui do Rio Grande do Sul, que teve também essa ventania com mais de 100 km por hora o vento, né? E por aí vai.
Como é que foi esse impacto nas comunidades, né? Que ficaram sem luz quanto tempo? Como foi atendida essa demanda? Se o Voz conseguiu também fazer uma cobertura sobre isso e cobrar o poder público lá? Pode trazer um pouco para nós essa realidade? Olha, Ariel, quando a gente fala de mudanças climáticas e favelas, né, são os principais territórios onde acabam sofrendo muito mais com todas essas mazelas, de maneira geral. Né, seja com calor excessivo, né, muito mais forte, seja com vento, com chuvas, deslizamentos, enchentes, são sempre as pessoas menos favorecidas, né? As favelas e periferias do Brasil e as vilas, né? Como vocês dizem aqui no sul, que são as que sofrem muito mais. Né? Então, o Voz, a gente fez o nosso trabalho de cobertura, de jornalismo, de acompanhar, foram muitas árvores que caíram na cidade como um todo. No Complexo do Alemão, a gente teve pontos que ficaram mais de uma semana sem luz, né? 7 dias sem iluminação, sem energia elétrica. Então, isso é muito difícil e a gente sabe, né? Acaba que as pessoas menos favoráveis acabam sofrendo muito mais com esses desastres como um todo. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, é muito importante sempre lembrar, né, dessas pessoas, né? As pessoas que moram em favelas e em periferias do Brasil precisam de uma atenção especial, né? O poder público precisa dar uma atenção especial, a grande mídia, as grandes coberturas, para que a gente possa mostrar a realidade do povo brasileiro. Show. O show não seria a melhor palavra, tendo em vista que uma região ficou uma semana sem água, né? Aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, vocês foram uma das iniciativas que também acompanharam as enchentes de 2024, né? Agora, com essa perspectiva do El Ninho, desculpa pelo o espanhol não tão bom assim, tenho que aperfeiçoá-lo. Algumas favelas já estão com esse receio, né? Porque o poder público daqui não atuou firme nessas regiões, fazendo as obras necessárias para receber esse impacto climático. Obviamente, a gente tem essa dimensão que é um evento que não tem como você proibir de acontecer, né? É um evento natural. A questão é que o poder público e a sociedade que estuda essa área consegue prever a intensidade do fenômeno, né? No sentido que há interferência da atividade humana nesse setor, contribuindo com a poluição e outros fatores. Então, a minha pergunta é se você, lá dentro do Voz, tem esse canal aberto com a própria Defesa Civil do Rio de Janeiro ou com outros órgãos que conseguem trazer para vocês esse monitoramento de possíveis impactos nas regiões periféricas, faveladas, as vilas. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem essa iniciativa para te trazer como contraponto. Eu dei uma risada aqui porque a minha mãe está ali, o nosso público que é seu fã, foi lá no Rio de Janeiro para conhecer o Voz lá do Vidigal, levei ela e tal. Aí veio todo arrumado para tirar uma foto contigo depois. Mas enfim, o Voz tem esse canal aberto com a prefeitura, com a Defesa Civil, esses órgãos para fazer esse debate? Temos, e não só para fazer esse debate, mas também para pensar junto soluções. Né? Então, quando a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, El Ninho, por exemplo, a gente vai ser muito mais afetado com a questão do calor. Né? Na Alemanha, por exemplo, na Europa, nesse verão, eles tiveram cerca de 10 mil pessoas mortas por conta do calor excessivo. Sim. E a maioria dessas pessoas que morreram eram pessoas idosas. Então, quando o El Ninho chega aqui no Brasil, por exemplo, a gente já consegue se preparar melhor, pelo menos sabendo dados e informações de como as pessoas serão afetadas. Então, as pessoas mais velhas vão sofrer mais com o calor no Rio de Janeiro, né? E em outras regiões vão ser a seca, regiões como aqui também no Rio Grande do Sul e no Sul, com chuvas e alagamentos e tudo mais. Então, há necessidade muito grande de um preparo como um todo, Sim. né? Porque foi como você falou, Ariel, não tem como evitar, não é uma coisa evitável, né? Independente de quem seja prefeito, de quem seja governo, mas é algo que é uma consequência, né, das atitudes humanas. Então é importante que a gente também faça um trabalho muito forte de conscientização para que a população, as empresas, os empresários, os grandes líderes globais possam ficar nada confortáveis, na verdade, né? Com tudo isso que tá acontecendo.
e puxem a responsabilidade para si também. Sobre o calor, é um tópico bem interessante. Eu lembro que teve não sei se ainda teve continuidade, de uma pesquisa, assim, dos pontos que sofrem com mais calor no Rio de Janeiro. Eu lembro que Bangu e Complexo do Alemão eram citados. Ainda segue essa realidade do Complexo do Alemão ser um lugar quente, um lugar que sofre esse impacto do calor intenso? E se a população do CPX também segue nessa linha de ser uma população mais idosa que vai sofrer esses impactos, né? Olha, Ariel, principalmente o Complexo do Alemão, sem sombra de dúvidas, vai sofrer mais impactos, sim, também, né? Complexo da Maré, as regiões ali vizinhas, acabam sofrendo bastante com calor, como você falou também, Zona Oeste, Bangu, Campo Grande e tudo mais. Porém, o Voz das Comunidades, né, criou uma iniciativa, que foi até a Gabriela Santos, da Conceição, ela criou uma iniciativa muito importante, que foi o Observatório do Calor, né? A Gabriela Conk, com C, nossa colaboradora lá do Voz, ela criou essa iniciativa justamente para poder medir a temperatura, criou esse projeto para medir essa temperatura das favelas, né? Começando um projeto piloto no Complexo Alemão, e a gente pode observar, por exemplo, muitas casas de moradores nessa pesquisa, por exemplo, foram identificadas que não tinha uma ventilação adequada, que não tinha um banheiro adequado, que não tinha telhados e telhas adequadas, enfim. Então, tudo isso faz com que a gente sofra ainda mais com o calor excessivo. Então, o Observatório do Calor trouxe uma amostra e agora a gente vai sofrer, infelizmente, na pele também, com El Niño, mas é preciso que a gente esteja preparado também quanto sociedade. Interessante. René, para fora dessas questões do jornalismo do Voz, que eu sei que é muito difícil não ligar esse nome ao Voz das Comunidades, né? Que, como tu disse, te acompanha desde os teus 11 anos de idade, né? Talvez um pouco antes, tem matéria, eu acho que foi que você está com uns 10 anos na capa segurando lá, né? Mas o Voz hoje tem 21 anos. 21 anos de atividade. Você também foi para outra parte do jornalismo, que é como apresentador, né? Você fez um programa agora muito bacana, inclusive, não tive tempo de parabenizar você pessoalmente, né? Sobre o Silva, né? Não é mais pegou essa paródia do rap do Silva, né? Qual é o próximo passo do René? Hoje você é um apresentador, você já foi um editor-chefe, já foi um jornalista, está como apresentador, já foi captação de recursos. Qual é o próximo passo? E como é que está também essa nova área de apresentador, né? Olha, Ariel, essa área de apresentador, confesso que é um pouco nova pra mim também, né? Apesar de ter 32 anos de idade, a gente vai se reinventando a todo momento. Mas eu recebi esse convite, né, de uma amiga que desenvolveu o projeto, a Sheila, e depois a gente apresentou a TV Globo aceitou e a gente continuou com o programa Não Era Só Mais um Silva, que tá na grade local, né, na programação local do Rio de Janeiro. E é muito bacana, porque a gente conta várias histórias de Silvas anônimos e famosos, que as pessoas nem imaginavam que eram Silva, então isso é muito legal. E também, quando a gente fala sobre outros projetos, né, projetos futuros e possíveis, eu tenho sim, cada vez mais uma ambição de fazer mais palestras nas escolas públicas para fomentar ainda mais essa coisa da liderança com as crianças e com os jovens, dessa geração principalmente, que é necessário para que eles tenham conhecimento e tomem para si também essas responsabilidades. Show. A sua vinda a Porto Alegre foi para uma palestra, inclusive, né? Você pode falar um pouco mais sobre ela? Qual era o evento? Isso, eu fui convidado pelo Maristas, né, para poder fazer uma palestra na PUC aqui do Rio Grande do Sul, contando um pouco sobre Voz das Comunidades, contando essa história, e foi muito interessante, porque a palestra era para toda a rede marista e voltada para os educadores. Então tinham muitos professores, diretores de escolas que puderam ter a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre essa história, se inspirar, e acho que é a mensagem que a gente tenta passar para todos eles o tempo inteiro, né? De como que a gente, lá dentro da comunidade, nós conseguimos fazer o Voz das Comunidades e que outras iniciativas são importantes que surjam em vários outros espaços do Brasil. Quando tu me traz essa nova versão sua, de ser um palestrante, de falar tanto com o público jovem, né, as crianças,
como com o público mais velho, assim por dizer, me dá a entender também que você tem um olhar por educação, assim. Algum momento você pretende, talvez, ser um professor em alguma universidade, assim, nesse sentido de instruir como é feito o jornalismo cidadão, o jornalismo comunitário? Passou essa ideia na sua cabeça ou ainda não? Olha, já passou essa ideia na minha cabeça. Já recebi, inclusive, alguns convites para poder dar aulas em universidade. Mas o que eu estou estruturando como projeto é uma escola de comunicação popular, né? E essa escola de comunicação popular, ou comunicação comunitária, é justamente o que o Voz das Comunidades é na prática. Né, o que a gente acaba sendo. Você, né, pôde ver isso muito na prática, porque o Voz, todo mundo aprende ali meio que na prática, fazendo jornalismo, indo fazer reportagem, indo pra rua, fazendo fotos, né? Então, é isso. Nosso objetivo é criar uma escola de comunicação do Voz das Comunidades para que a gente possa formar outros talentos também. Isso é bem interessante, o René trazendo a experiência de como funciona a redação do Voz, é realmente isso. Quando eu cheguei lá em 2021, pós-pandemia, cenário de... Se bem que dá para considerar ainda 21 durante a pandemia, né, ali o início de 21, a redação ainda era na antiga sede do Voz, né, não tinha feito a reforma de hoje e tudo mais. E é bem isso, a gente aprendeu muito a experiência de ir pra rua, pegar a câmera. Às vezes você é o jornalista, é o fotógrafo. Acho que o jornalismo tem isso. Hoje, obviamente, o Voz tem uma estrutura bem maior do que aquela época. E achei bem interessante essa proposta de escola de educação popular. Isso seria no Rio de Janeiro, principalmente? Sim, a ideia é que seja no Rio, mas que ela possa ser remota também, para que as pessoas possam acompanhar de qualquer lugar do Brasil. Show. René, a gente vai chegando no final dessa conversa, esse bate-papo aqui, porque eu também não vou querer pegar muito seu tempo, brincadeira. Eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui, né? Para nós aqui do Morro Santana e os territórios vizinhos, como Mário Quintana, Rubem Berta, é sempre interessante ter sua presença aqui. Tem outros projetos como o Fala Coab, que é do Rubem Berta. Tô indo pra lá daqui a pouco, inclusive. Poxa, lá é um baita de um projeto, né? Legal. Manda um abraço pro pessoal. Diz que o Roberto Belmonte também mandou um abraço pro pessoal. Com certeza. Que ele indicou esse projeto pra mim conhecer também. Ainda não tive a oportunidade de ir lá, eu espero ir em breve. Mas como eu ia dizendo, é muito importante ter a sua presença aqui, porque aqui no Rio Grande do Sul e também em outras áreas do Sul, Santa Catarina e Paraná, acaba que o jornalismo comunitário, o jornalismo independente, assim, nesse sentido de periferia, acaba não tendo tanta amplitude, assim, na Voz, né? Hoje, a gente conseguiu quebrar um pouco essa barreira a partir de alguns editais, né? O próprio Fágio da N Mendes, né? Tá aí patrocinando algumas... Patrocinando não, né? Tá financiando algumas organizações independentes, então a gente consegue ter um fôlego a mais. Então, é só isso mesmo, te agradecer a sua presença. Se você gostaria de falar alguma coisa, fica à vontade também, caso eu não perguntei, né? Alguma novidade sua, algum desejo, se é a primeira vez em Porto Alegre... Olha, não é a primeira vez em Porto Alegre, já vim aqui muitas vezes. Inclusive, a primeira vez que eu vim aqui foi a convite do Manuel Soares, quando ele era da RBS TV, lá atrás, muito tempo. Mas hoje eu fico feliz de poder voltar aqui e me convidem mais vezes. Eu já vim aqui na Feira do Livro também, na praça, já fui em tantos outros lugares, então me convidem sempre. É uma honra muito grande poder estar aqui em Porto Alegre falando, né, com o povo gaúcho, compartilhando um pouco dessa história, que eu acho que a gente tem muitas coisas em comuns, as periferias, as comunidades aqui tem muita coisa em comum e a gente precisa, sim, claro, cada vez mais nos unirmos. Com certeza vamos te chamar, mas só pra finalizar, já comeu o churrasco gaúcho? Já comi o churrasco gaúcho e amei. Já tomei chimarrão também. E o X ainda não? O X, não, ainda não. Que isso. Depois eu vou Nessa te mandar viagem não, nessa viagem não, mas já, uma vez. Como o seu voo é às 7, você comentou, né, 8, talvez hoje você não consiga ter um tempo de comer um X, assim, com uma extrema qualidade que eu ia te indicar ali, mas a próxima vez, se tiver um tempo a mais com aí, certeza. Eu te indico um bom X, um bom churrasco também. Agradeço. E é basicamente isso. Muito obrigado, tá, René? Obrigado. Muito obrigado a quem nos ouviu. Agradeço novamente ao professor Roberto Belmonte, ao espaço da Uniriter, ao projeto de extensão Agência de Comunicação Socioambiental e também à Rádio Voz do Morro aqui no Morro Santana. Muito obrigado.